Querido Jesus, Divino Amado Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez para realizar o estudo do capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Sabemos, Senhor, da importância desse estudo, desse aprendizado para nosso crescimento espiritual, para a nossa preparação para os trabalhos da atividade mediúnica e na seara espírita. Rogamos o Teu amparo, a Tua assistência amiga, para que possamos ter a humildade de analisar a nós mesmos diante dos relatos que nos forem colocados, que possamos nos fortalecer cada vez mais para que melhor possamos desempenhar o trabalho de reforma íntima e agirmos no bem em prol do progresso de todos aqueles que se encontram conosco nessa caminhada. Esteja conosco hoje e sempre. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 9, que é intitulado Ouvindo Impressões. Então, neste capítulo, mais uma vez, o André Luiz, ele e o Vicente, se encontram aí ouvindo essas conversações a respeito, das falhas que os espíritos que se encontravam em nosso lar estavam relatando. Então, eles se aproveitaram dessas conversações no sentido de aprendizado. E o primeiro exemplo que é colocado nesse capítulo 9 é a questão da derrota da Mariana. Então, a Mariana, ela tinha dentro dela sempre esse desejo que a compelia a realizar o trabalho de tarefas mediúnicas, o seu trabalho de amparo a todos os espíritos e também na casa espírita. No entanto, ela relata, nesse início do capítulo, que havia muita incompreensão do marido e das filhas, a ponto do marido colocar as filhas contra ela. Então, é muito interessante a gente analisar isso, porque isso é uma realidade que talvez muitos de nós estejamos vivendo ou já vivemos há muito tempo atrás. E como que nós temos que nos desempenhar nesse caso, Então, existem as situações em que muitas vezes o esposo ou a esposa são da própria religião espírita, mas ainda assim pode haver essa incompreensão. Então, isso é independente da religião, do esposo ou da esposa, do cônjuge em geral. A gente pode colocar genericamente. E também dos filhos, E o interessante é que uma das orientações que é colocada para Mariana nesse caso é que talvez ela pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Então, ou seja, mostrando aqui que você conquistar o entendimento das pessoas, E o que a gente faz muitas vezes? A gente vai para discussão, ou seja, para argumentação muitas vezes ríspida, o que acaba agravando a situação, Foi justamente isso que aconteceu com o caso da Mariana. Então, a gente vê aqui, ela coloca que, em verdade, ela nunca pôde sofrer a incompreensão do marido e das filhas, sem reclamar. Então, já mostra que isso era uma coisa que, de alguma forma, afetava muito ela e ela vivia reclamando dessa situação. E possivelmente gerou muitas situações assim de conflito e que meio que desestabilizava ela. E não aconteceu o que foi colocado antes, Ou seja, conquistar o entendimento. De tal forma que o que acontece? Nós temos na nossa vida três áreas de atuações. Você tem dentro do lar em que você nasceu, aquele ambiente que você nasce, a família, os filhos, ou seja, um amigo que vive com você, você tem ali o seu dever, o dever de higiene, o dever de alimentação, de cuidado, de zelo por aquele ambiente que é o seu ambiente de vida, Então, ou seja, isso demanda trabalho e nós não podemos negligenciar essa área. Então, nós temos a área também de serviço mesmo remunerado, que não deixa de ser uma obra do bem também que a gente vai fazer, qualquer coisa que a gente faz, seja, por exemplo, um padeiro, um policial, um engenheiro, todos estão agindo em prol do bem, por mais que seja remunerado. E tem a área da ação do bem, que no caso seria na seara espírita, que é o caso da Mariana aqui, que ela estava fazendo a prática da mediunidade, que é uma ação não remunerada, mas muito importante,
do ponto de vista dos nossos compromissos. Então, ou seja, o fato dela estar desempenhando esse trabalho na seara espírita, ela não, ao mesmo tempo, ela teria que fazer o trabalho, né, voltado para a família, com sacrifício, mostrando interesse, mostrando, né, e aos poucos conversando, esclarecendo, né, essa forma, esse verbo, né, que foi colocado assim, a conquistar, né, ou seja, conquistar você, através dos seus atos, você conquistar, no caso, o entendimento e até, muitas vezes, a própria colaboração em muitos atos mesmo de ação de caridade, né, envolver os filhos, procurar fazer algo que eles possam participar também. E aí, né, nessa conversação é colocada para ela, né, nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Então, dentro daquilo que a sempre a doutrina nos coloca, né, ou seja, o verbo, ele é importante, né, nós estamos aqui falando, a gente faz palestra, a gente esclarece, mas muito mais importante que isso são o que? As nossas palavras. Então, novamente, ou seja, é importante, né, que nós possamos estar sempre vivendo, exemplificando, né, através dos atos. Então, a outra frase que é colocada nesse parágrafo também é que para trabalhar com eficiência é preciso saber calar. Né? Em muitas situações a gente tem que ter silêncio, a gente tem que saber que não é o momento de colocar, né, a situação, então esperar. Então, saber ter é uma atitude de tolerância, de perdão e, ao mesmo tempo, agir de forma a conquistar as pessoas, de esclarecer o porquê que você faz e porquê que não faz. Né? E sempre quando tiver, no caso dos cônjuges, um deve ter o entendimento do que o outro faz. Né? Tipo, por mais que, por exemplo, eu tenha uma visão, uma religião diferente, por exemplo, da minha esposa, e eu vejo que ela está agindo no bem, eu vou dar um apoio para ela, eu vou ter consciência de que aquilo, por mais que a religião seja diferente, né, a ação no bem, aquilo é uma coisa que satisfaz, que vai fazer bem para ela, então eu vou dar o apoio. Então, mas para quem está agindo quando não há esse apoio, né, mesmo quando há um empecilho, que nem o caso dela, isso não deve ser um momento de desencorajamento, né, ou seja, eu não devo ficar desencorajado por isso, eu tenho que procurar esclarecer e como entre o caso de cônjuges deve haver o respeito, então é até uma coisa que deve ser colocada né, nessa conversa, esclarecer, ó, é preciso que haja o respeito, né, ou seja, o que é importante para um, importante para outros, valores, e para que possa ser feito o trabalho, mas ao mesmo tempo sem negligenciar as outras áreas que eu coloquei anteriormente, né, o serviço perante o lar, perante os filhos, né, a vivência mesmo dentro do próprio lar. E nesse caso aqui, no caso, essa interlocutora que é colocada aqui, ela coloca assim que aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos das nossas obrigações. Então, é aquela história, né? Se eu ficar sempre aconselhando, aconselhando, aconselhando os outros, pode chegar um momento que isso vai se tornar uma coisa excessiva e eu posso esquecer das minhas obrigações. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, né? E mais à frente ele coloca assim que nossos instrutores, no caso do nosso lar, muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Então, ou seja, a melhor forma da gente ensinar é através da exemplificação. Né? Então, ou seja, se você está exemplificando com os seus atos, é realmente a melhor maneira de se ensinar, né? Ou seja, através do exemplo. Então, aí a gente move para o próximo caso que é relatado aí, né? Ou seja, que é o caso da Ernestina. Então, a amiga dela, a Benita, né, pergunta para ela qual que foi a causa do desastre dela. Né? Então, no caso da Ernestina, ela foi muito preparada lá pelos instrutores do esclarecimento para que ela viesse e trabalhasse na esfera da mediúnica, né, no trabalho mediúnico. Então ela colocou aqui que até que com uns 20 anos, né, ela foi assim, tudo aconteceu na forma planejada, né, ou seja, para culminar ali, né, nos 20 anos, ela tivesse preparada para realizar o trabalho. Então, ou seja, ela foi incentivada, mas o que aconteceu nela?
ela desconfiou. O grande problema dela foi que ela desconfiou dos homens, dos desencarnados e da própria condição dela, da própria, né, capacidade dela. Então, ou seja, novamente é uma situação de um defeito, né? Ou seja, a doutrina espírita nos coloca, nós temos sempre que estarmos atentos a qualquer tipo de comunicação dos espíritos, né, para ver se não é uma comunicação mistificadora, se não é o espírito que está querendo dar uma comunicação, né, mais com alguns pontos verdadeiros e com alguma coisa falsa no meio, né? Geralmente esses espíritos eles tentam colocar isso, então a gente tem que estar muito atento, mas também a gente tem que saber que não temos que também ir para o outro extremo, né? O Kardec coloca no livro dos médiuns, né, para ter todo aquela atenção, aquele critério que ele coloca lá, mas não ter uma atitude que nem a dela, que ela desconfia de tudo. Então, ou seja, esse receio da mistificação prejudicou minha bela oportunidade, né? Então, ou seja, a Joana de Ângeles sempre nos coloca, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, você não vai ter totalmente descuidado, qualquer espírito que me der uma comunicação, eu vou aceitar e eu vou começar a divulgar aquilo como se fosse a maior verdade. Não, isso também não. Mas também não ir para o outro extremo. Então, aqui nesse caso da Ernestina, ela está mostrando o caso, né, de alguém que foi para o outro extremo. Então, agora, nós vamos passar para o último caso, que que é o caso do esposo da Adélia. Então, enquanto ele teve a esposa, no caso aqui é relatado, né, que enquanto o esposo da Adélia teve a esposa do lado dele, não coloca qual que é o nome dele, né? Por isso eu coloquei aqui esposo da Adélia. Então, enquanto ele teve o apoio dela, ele executou bem o trabalho, né, o trabalho na seara mediúnica. Então, ele tinha bastante, ou seja, ele meio que compensava, ele colocou aqui o gasto de energia que ele tinha nela. E ele colocou aqui, enquanto ele teve ela, né, a esposa Adélia, ao lado, ele verificava profundo equilíbrio nas forças psíquicas. A minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Então, o que a gente tem que ver aqui é o seguinte, novamente um caso que ele colocou o equilíbrio dele na mão de outras pessoas, ou seja, a questão de balanço. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós somos senhores do nosso próprio progresso, do livre-arbítrio, do nosso próprio equilíbrio. Então, nesse caso, no momento que a esposa dele desencarnou, ele perdeu esse equilíbrio. E aí ele passou, ele relata, né, que esse desequilíbrio destruiu muito ele e levou ele ao quê? A se amedrontar. Ele passou a sentir-se desequilibrado e erradamente procurei substituí-la e fiquei acidentado. Ou seja, nesse estado de desequilíbrio, ele acabou se envolvendo com outra mulher e essa mulher, o que aconteceu? Era uma pessoa que era desvairada sexualmente e induziu ele a muito mais erros que ele nunca achava que ele seria capaz de fazer. Ele acabou cometendo erros gravíssimos. Então ele voltou ligado a essas criaturas perversas que ele cita aqui e o desastre dele foi enorme. Então, ou seja, por causa dessa questão do desequilíbrio. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente vê aqui é o seguinte, que por esse desequilíbrio ele foi induzido a um erro, né? Se ele tivesse um equilíbrio de agir de forma correta, né, de se manter equilibrado nesse momento que a esposa foi, logicamente que a esposa dele vai fazer uma falta, eu estou gravando aqui, vai fazer uma falta para ele, mas essa falta não deve induzir ele ao desequilíbrio. Então, nós temos nossos filhos, né, muitas vezes o cônjuge, pais, e nós sabemos, né, que quando eles desencarnarem, uma pessoa querida desencarnar, vai deixar aquele vazio, né? Ninguém está dizendo aqui que ninguém vai sentir falta, que ninguém vai sentir aquele período de afastamento, mas isso não deve ser um motivo de desequilíbrio, um motivo de, né, que nem foi colocado aqui, de desespero ou de para alguém se amedrontar ou achar que não vai conseguir fazer. Então a gente sempre tem que alimentar, né, a confiança em Deus e nessa certeza de que tudo que nos acontece vontade de Deus e há um propósito maior, né? Então, mesmo diante das maiores dificuldades,
a gente manter aí a nossa perseverança e saber por que nós fazemos o que fazemos, né? Sempre no objetivo de nos transformarmos primeiro e depois também ajudar todos aqueles que estão no nosso caminho, né? Todos aqueles que muitas vezes os espíritos, né, levam até nós, para que nós possamos ser instrumento de um auxílio. Mas para isso a gente precisa estar muito vigilante, né? Precisamos saber, muitas vezes, receber críticas sem nos desestruturarmos, né? E no caso dele aqui foi colocado, no caso da esposa que desencarnou, mas pode ser qualquer pessoa, muitas vezes um amigo próximo, né? A gente não pode desestruturarmos, nos desestruturarmos em virtude disso. Então sempre manter a certeza, né, na certeza da vida após a morte, né, a certeza de que Deus está no comando e que tudo, né, nós iremos superar. É importante sempre perseverar no bem. Então, esse capítulo realmente, e a discussão que nós tivemos, né, hoje, felizmente, nós não conseguimos gravar o estudo na hora que todos estavam presentes, mas ficou voltado dentro dessa questão né, da vigilância que nós temos que ter, né? Ou seja, dos vários casos que nos são relatados, a gente vê que muitas vezes foram situações de vigilância, né? Quando nós encarnamos, acabamos nos envolvendo, né, nessas situações, muitas vezes familiares, essas dificuldades, né? Então, muita coisa que nós falamos também no estudo foi relacionado com o afastamento, muitas vezes, que as pessoas têm desses trabalhos do bem. Da primeira dificuldade que surge, né, a gente já fica que nem o primeiro caso que foi colocado, né? Já começamos a reclamar e já nos queremos afastar, vamos arrumar um outro grupo, como se isso fosse resolver o caso, né? Então, muitas vezes é dentro da gente, nós precisamos ter o quê? Tolerância, precisamos ter o diálogo fraterno, colocar as coisas, não ficar fazendo fofoca, colocar o problema para as partes interessadas de forma a se resolver o problema e não simplesmente apontar o erro, né? Ser um veículo, uma pessoa que vai tentar resolver aquele problema, né? Também nós não podemos ser indiferentes com o problema. Se o problema existe, né? O próprio Evangelho nos coloca. Se aquele problema está afetando a pessoa, então a gente vai chamar a pessoa e vai colocar para ela, ó, essa sua atitude está te prejudicando. Se a pessoa continuar fazendo aquele erro e afetar mais pessoas dentro da comunidade, a gente vai ter que chamar ela novamente e esclarecer, ó, tá? E de repente chamar alguma outra pessoa para também estar presente, ou então chamar uma assembleia, que nem o Evangelho coloca, né? E relatar o problema, de tal forma que a pessoa esteja ciente, todos estejam cientes nesse caso, se não houver uma mudança, né? Então é importante que a gente tenha essa atitude, né, de não simplesmente fechar os olhos às coisas erradas, mas não nos afastarmos. Então, uma das questões que foi colocada no estudo é que eu mesmo já vi muitas pessoas se afastarem do centro espírita e por causa de problemas ou por causa de muitas vezes melindres, né? Então, assim, que nós não deixemos isso acontecer. Por mais que muitas vezes nós podemos, né, não é nem questão de ver quem está certo ou errado. Muitas vezes você mesmo estando certo, não deve se afastar, né? Então, deve se colocar e ser um elemento de mudança. Muitas vezes colocar de maneira assim transparente, de uma maneira amigável o seu ponto de vista. Então, assim, porque o progresso, gente, ele é inevitável. A obra do bem é inevitável que vai haver. Então, se você tiver com um ponto que realmente é o caminho a ser seguido, uma hora ou outra isso vai acontecer. Mas é importante a maneira como a gente age, né? Então, que, como novamente foi colocado no capítulo, as ações são muito mais importantes. E um outro ponto também que foi colocado é essa questão, né, do trabalho da mediunidade, né, do compromisso da mediunidade que a gente tem. Que muita coisa pode ser feita, né, se a gente fizer um bom uso da mediunidade. Então, a importância também que foi colocado no estudo é a importância do estudo, né? Ou seja, se você está trabalhando na área mediúnica ou dentro da seara espírita em geral, é importante que a gente tenha a formação, né, o trabalho de esclarecimento mesmo a respeito da própria doutrina, né? Nós precisamos realmente nos declararmos espíritas, né? Ou seja, nos espiritizar e nos formarmos, ou seja, se eu estou trabalhando na mediunidade, eu preciso ler as obras de mediunidade, o livro dos médios, eu preciso fazer um estudo da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade.
e eu preciso trabalhar num grupo de que tem afinidade, né, que à medida que o trabalho for sendo desenvolvido, né, que for sendo educada a mediunidade, que a gente analise, ó, foi uma comunicação, vamos analisar essa comunicação. E o médium não se sentir melindrado quando for colocado algo que precisa ser mudado, ou para que tenha mais atenção, para que não fale uma palavra, um palavrão, uma coisa para que tenha mais controle. Então, ou seja, essas situações vão acontecendo e é preciso que haja muita integração entre todos, né? E não se deixar afastar do trabalho diante da primeira dificuldade. Eu acho que é uma das grandes lições desse capítulo é isso, né? Da gente saber superar os obstáculos, né? Sempre visando fazer o bem. Então a mediunidade é uma faculdade que nos foi dada, aqueles que são médios, né, ostensivos principalmente, para um aprimoramento. Não tem nada a ver com progresso, né, elevação espiritual, o fato de você ser ou não ser médio. O que vai ditar realmente é o uso que se faz dela, né? O uso para o bem. Então é importante a gente ter isso e saber que toda vez que nós colocarmos a mediunidade em ação, colocarmos o trabalho na seara espírita em ação, a gente vai estar se chocando contra aqueles espíritos que estão muitas vezes obsediando, né? Estão é, subjugando outras pessoas, ou outros espíritos, e eles vão tentar se voltar contra nós. E é aí que é importante a gente manter a nossa conduta, a nossa vigilância, as nossas preces, né? Ou seja, para que a gente possa estar em sintonia com os espíritos do bem, vão estar sempre nos protegendo, nos amparando no trabalho. Então, a gente tem ciência disso, né? De que quando os obstáculos surgirem, nós não desistimos do trabalho. Seja esses obstáculos, muitas vezes são muito sutis, seja da família, que nem foi colocado aqui, ou mesmo questão, né, de trabalho, outras questões que a gente tem que estar muito atento a isso e fazer de tudo, né, que nem foi colocado no capítulo aqui, muitas vezes algumas horas durante a semana, dedicar, né, a esse trabalho aí de ação no bem, que é que nós todos já estamos conscientizados da importância, e que nem foi colocado aqui, só do fato de a gente estar tendo acesso a esse trabalho, nós temos esse esclarecimento. Então, nós temos muito mais responsabilidade diante das nossas ações, diante daquilo que a gente faz dentro da casa espírita. Então, gente, é essa a mensagem de hoje. Infelizmente, como eu coloquei, nós não tivemos a gravação, mas tudo que eu estou colocando aqui foi feito o estudo, né? Só que a gente não gravou, foi feito no Hangout. E foi mais ou menos o resumo aí daquilo que foi colocado. Então, espero que possamos aí refletir bastante sobre isso, né, e aplicarmos nas nossas ações. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo da doutrina espírita. Divino amigo, nós te agradecemos pela oportunidade de estudo, de estarmos tendo conhecimento de todos esses erros, né, dessas falhas que esses espíritos cometeram. Agradecemos muito a eles por nos terem compartilhado, ao André Luiz, por nos ter relatado, que esses ensinamentos nos possam ser úteis, possam nos amparar aí na nossa caminhada, para que possamos superar os momentos difíceis, os empecilhos, sempre visando esse trabalho no bem e, acima de tudo, essa nossa renovação íntima, combatendo as nossas imperfeições, as nossas más tendências, nós possamos perseverar nesse propósito de transformação e, acima de tudo, de aproveitamento de todos esses ensinamentos que nos são colocados por essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, que Tu sempre esteja conosco, nos inspirando e nos amparando nos momentos difíceis. Tua paz permaneça nos nossos corações hoje e sempre.